A CMVM abriu um processo de supervisão à venda de 4.400 imóveis que estão arrendados a preços acessíveis pela sociedade Norfin. Há milhares de portugueses de classe média baixa que correm o risco de ser desalojados. Este processo de venda a um consórcio internacional foi aberto em fevereiro deste ano, depois dos bancos que detêm os imóveis terem decidido liquidar os fundos. A liquidação, em dezembro do ano passado, coincidiu com o fim do regime fiscal de exceção, aprovado durante o primeiro governo de José Sócrates. O atual governo diz que a aposta num parque habitacional público é a única que existe e admite que foi favorável ao fim deste regime fiscal, que isentava os fundos imobiliários de impostos. Tudo o que sucedeu está à vista. Tem sido um caos completamente. O que eu receio neste momento é ter que, no início do próximo ano, ter que começar a procurar casa. Pagamos a casa, assinamos uma escritura, estamos a pagar um empréstimo e temos uma certidão permanente provisória por dúvidas. Colocaram entraves, atrás de entraves, atrás de entraves. Não poderia assinar a escritura porque estávamos em união de facto. Recebi uma carta no início deste mês a dizer que tenho até dia 31 de março para deixar o imóvel. São portugueses de norte a sul do país a viver um pesadelo que se tornou real em abril, mês em que a maioria dos inquilinos da Norfin começou a receber cartas como esta. A dizer que podíamos exercer o direito de preferência, tínhamos um mês para exercer esse direito. Se caso não tivéssemos condições para exercer esse direito, que a Mesma Horizon então iria fazer-nos um novo contrato onde a renda ficava igual e onde o valor da casa, se por acaso quiséssemos comprar mais tarde, também ficaria igual. E nessa carta estava explícito o valor de compra da casa? Estava, sim, senhora. E era de quanto? 57 e qualquer coisa, não chegava aos 58 mil. Exerci logo, passado 2 dias, nem isso, mandei carta registada com aviso de recepção à entidade a dizer que então que ia exercer esse direito de preferência. Mas Sónia queixa-se de não ter conseguido exercer este direito. A casa que arrendou em 2015 no Monte da Caparica já foi vendida. O novo senhorio, um fundo espanhol e francês, deu-lhe até março do próximo ano para sair deste T3, pelo qual ainda paga 287 € de renda por mês. A Sónia não quer sair desta casa. A Sónia tem 2 filhas menores, onde eu não tenho sítio para onde ir, nem o meu marido. Não temos condições financeiras, como você sabe, que as casas estão muito caras, de nos pôr noutra casa, porque é injusto da parte deles terem vendido um imóvel onde nós exercemos esse direito. Perante a lei, nós temos direito a esse imóvel. Nós lutamos desde o início até o fim. Casos como este repetem-se um pouco por todo o país em 4.400 imóveis que foram colocados no mercado de arrendamento por 2 fundos. O Solução Arrendamento e Arrendamento Mais foram criados em 2012 e 2013 por 5 bancos portugueses e são geridos há quase 10 anos pela Sociedade Norfin. Na prática, são 2 carteiras de imóveis oriundos do crédito mal parado, que durante o período da Troika estavam estacionados na Caixa Geral de Depósitos, Montepio, BCP, Santander e no antigo BES sem qualquer rentabilidade. Aproveitando o regime fiscal de exceção que existia à época e isentava fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional de vários impostos, incluindo IMI, IMT, Imposto de Selo, os 5 bancos criaram estes 2 fundos imobiliários com casas avaliadas entre os 50 mil e 134 mil euros. Casas que foram colocadas no mercado de arrendamento acessível. Neste momento nós estamos a pagar 287 de arrendamento. 280 €. Aumentou 1 ou outro euro durante anos, 1 ou outro euro, mas não passa, nunca passou dos 285. 200 € na altura, mas teríamos que fazer as obras todas na casa. Era de 350, mas até fizeram um valor mais baixo. Arrendar casas a 150 ou 200 € não é grande negócio, a não ser que haja algumas vantagens adicionais. E essas vantagens adicionais eram dadas a nível fiscal.
Só que este regime fiscal de exceção, altamente apelativo para os bancos detentores dos fundos, terminou a 31 de dezembro do ano passado. Ao longo da última legislatura, o Governo foi alertado consecutivamente pela Associação Portuguesa dos Fundos de Investimento para as consequências do fim deste regime fiscal de exceção no mercado das rendas acessíveis. Uma das vias que tem sido seguida para este efeito é a da submissão constante de propostas para os vários orçamentos do Estado, onde se incluiu a prorrogação do regime dos FIA, cujo termo estava previsto para 31 de dezembro de 2020. No entanto, foi-nos transmitido que não existia enquadramento político que permitisse viabilizar esta proposta. Apesar dos sucessivos alertas ao longo dos últimos 5 orçamentos do Estado, o Ministério de Pedro Nuno Santos decidiu não prolongar o regime fiscal de exceção criado durante o primeiro governo de José Sócrates por um período de 10 anos. O fim dos regimes fiscais mais favoráveis a fundos de investimento imobiliário que não estavam assentes na política pública foi uma opção do governo. E é de lembrar que esses regimes eram aplicados sobretudo em mercado de luxo. Só que, olhando para estas carteiras de imóveis, consultável no portal da CMVM, verificamos que as rendas praticadas por estes dois fundos rondam os 300 € por mês. É uma coincidência o regime fiscal de exceção acabar em dezembro de 2020 e em dezembro de 2019 os bancos detentores das carteiras de fundos votarem unanimemente pela liquidação dos fundos? Não é uma coincidência. Nem nos negócios nem na vida há coincidências. Obviamente que o regime fiscal era um instrumento importante para a manutenção destes fundos. Foi uma opção de política pública não manter o regime fiscal. O Ministério das Infraestruturas admite que, na sequência do fim do regime fiscal de exceção para os fundos de investimento de habitação para arrendamento, foram criados outros incentivos em matéria de arrendamento acessível, sendo certo que a prioridade continua a ser a da promoção do parque habitacional público a preços acessíveis. Na sua opinião, não sendo uma coincidência, o fim deste regime fiscal de exceção faz com que o Governo tenha precipitado estas pessoas para o desalojamento? Era quase inevitável que os fundos reagissem a este fim do regime fiscal? Era quase inevitável e sabido que os fundos iam reagir à alteração do regime fiscal. Isso é razoavelmente evidente, não é? E reagiram. A Associação dos Fundos de Investimento diz que, ao não prorrogar este regime fiscal, o Governo antecipou certamente os impactos da medida na sociedade e lamenta que, apesar dos vários avisos feitos ao Executivo, os rendimentos destes fundos sobre o mercado de rendas acessíveis tenham passado a ser tributados a uma taxa de 28%. André Oliveira é um dos lesados pela liquidação destes fundos. Tal como Sónia Janeira, recebeu uma carta registada em abril a informá-lo que a casa onde vive desde 2014 vai ser vendida. Depois de ter exercido a deferência, passado um mês mais ou menos, recebi outra carta de correio registrada por parte da Norfin a dizer que teríamos aqui a primeira marcação de escritura para dia 14 de julho, ao qual eu ainda nessa altura não tinha crédito aprovado. A posteriori, recebo um e-mail, também se intitulava como Norfin, mas GPA, a dizer que tinha outra marcação de escritura para dia 21 de julho, ou seja, fiquei com duas marcações de escritura para 14 e para 21. Acontece que o Milénio fui chamado ao balcão a dizer que nestas condições, da maneira que as coisas estavam a ser apresentadas, que para já que se punha de fora das negociações, ou seja, eu fiquei sem crédito à habitação. André pediu o reagendamento da escritura, mas o pedido não foi aceite. A Norfin já lhe tinha adiado a data para a escritura 2 vezes. À terceira, perdeu a oportunidade de exercer o direito de preferência. Uma situação que também apanhou de surpresa a Andreia Silva, na altura grávida da segunda filha. A viver em Lagoa, teve a escritura marcada para o dia 16 de julho, em Lisboa, mas como não tinha crédito aprovado pelo banco, faltou ao primeiro agendamento. A Norfin marcou-lhe uma nova escritura para 29 de julho, mas Andreia e o então companheiro regressaram a casa de mãos a abanar. Fomos para Lisboa para assinar a escritura, tudo ok. Chegamos lá, foi-nos comunicado que o Ricardo não poderia assinar a escritura porque estávamos em união de facto. Nunca, em algum momento, recebemos uma carta ou um e-mail a dizer que deveríamos estar obrigatoriamente casados. Casamos assim da noite para o dia. Desde 29 de julho, não é? Desde o dia em que estivemos lá em Lisboa,
Fizemos então um novo pedido de reagendamento. Veio uma resposta negativa a 17 de agosto, a dizer que nós não tínhamos todas as condições reunidas para fazer a escritura naquela data, que então contava como uma segunda não comparência, pelo que não aceitavam fazer um novo reagendamento e que perderíamos o direito de preferência. A Norfin rejeita quaisquer entraves ao livre exercício do direito de preferência legal que assiste aos arrendatários, mas reconhece que na fase inicial do processo houve atrasos e dificuldades operacionais, entretanto resolvidas, nomeadamente nas respostas a pedidos de informação de alguns arrendatários e na realização das escrituras de compra e venda. Os arrendatários, há mais de 2 anos, têm direito de preferir na venda das respectivas casas. O arrendatário pode ir para tribunal, pode propor uma chamada ação de preferência. A ação de preferência implica que deposite o valor da compra do apartamento, ou do imóvel, ou da casa, e com quase toda a certeza o tribunal dar-lhe a razão e obrigará o proprietário a entregar-lhe a casa. Mesmo que a casa já tenha sido vendida? Nesse caso, depende exatamente das circunstâncias. Andreia Silva já avançou com um processo em tribunal para tentar bloquear a venda da sua casa, mas a Norfin insiste que fez tudo dentro da legalidade. A venda das carteiras de imóveis ao consórcio Tikehau Albatross foi acordada em fevereiro deste ano, 2 meses depois do regime fiscal de isenção para os fundos de arrendamento habitacional ter acabado. No ano anterior, já os bancos que detêm os fundos sabiam que o governo tinha como intenção pôr fim a este regime fiscal de exceção. Na Assembleia Geral de Participantes de dezembro de 2019, convocada pela Norfin para prolongar a duração dos fundos para lá de 2020, os 5 bancos rejeitaram a proposta por unanimidade. Caixa Geral de Depósitos e Montepio deixaram escrito em ata que, embora tivessem ido para a Assembleia disponíveis para votar favoravelmente à prorrogação dos fundos, perante a posição tomada dos outros participantes de votar contra essa prorrogação, optaram por votar igualmente contra para obviar as consequências que os resgates das participações teriam no desenvolvimento da atividade do fundo. Ao 6/9, a Caixa Geral de Depósitos responsabilizou diretamente o novo banco pela decisão. A Caixa mostrou disponibilidade para prorrogar o fundo. No entanto, para acautelar os seus interesses como participante, teve de acompanhar a posição do participante maioritário. Apesar de nada ter ditado para a ata, o Santander também afirma que quis prorrogar a vigência dos fundos. Olhando para a composição dos 2 fundos, verificamos que ambos são detidos maioritariamente pelo novo banco. Ainda assim, a instituição gerida por António Ramalho nunca assumiu ter sido por sua iniciativa que os fundos entraram em liquidação. O novo banco limitou-se a enviar as atas das reuniões onde se constata que a liquidação dos fundos foi votada por unanimidade. O problema muitas vezes é que as pessoas estão aqui a defrontar-se com o David versus o Golias da grande empresa. E enquanto que para a grande empresa aquilo é mais um problema, manda-se para os advogados, para a pessoa individual aquilo é a vida dela. Custar-lhe-á muito dinheiro a casa, custar-lhe-á ainda mais dinheiro ir para tribunal. Os tribunais levam algum tempo a tomar estas decisões, se for até ao Supremo pode levar 3, 4 anos. A grande empresa é, neste caso, a Zip Reoco, antes Memory Zoom. Foi esta a sociedade veículo comprada em Portugal pelos gigantes Tikehau e Albatross em março de 2021 para realizarem este negócio. É também ela que consta nas cartas registadas e enviadas em massa aos inquilinos da Norfin em abril. A 29 de junho, eles venderam um imóvel, onde nós já estávamos a exercer o direito de preferência. E a quem é que venderam o imóvel? E venderam à Hipóges. E era essa a empresa que estava na carta do direito de preferência? Não, era a Memory Zoom. E nunca foram informados que havia uma troca de comprador? Nunca fomos informados nada, só fomos informados realmente quando não foi descontada tal renda, como o marido perguntou, e foi quando eles disseram então que a casa tinha sido vendida à firma Hipóges e queriam receber automaticamente um e-mail
A Hipogés é a empresa que passou agora a substituir a Norfin na gestão das casas já compradas pela Memory Zoom, agora Zipreoco. Este processo foge muitas vezes à compreensão da maioria dos inquilinos. Em termos práticos, sempre que um inquilino não consegue cumprir as condições para exercer o direito de preferência na data da escritura marcada, a Zipreoco, ex-Memory Zoom, compra o imóvel. A Norfin tem permitido adiamentos de escrituras, mas mantém o propósito de liquidar os fundos na data acordada com os bancos, 31 de dezembro de 2021. Entretanto, à CMVM chegaram 14 participações de arrendatários que tiveram dificuldade em exercer o direito de preferência e que lançam a suspeita de que a sociedade gestora dos fundos estará a criar entraves aos inquilinos a favor do consórcio, garantindo-lhe a compra da maioria dos imóveis. Fomos lá no dia 12 de julho a pensar que já estava tudo direitinho, não é? Queríamos chegar lá e fizeram o sinal de EPA e vinhamos-nos embora. Chegámos lá às 4 da tarde. Estivemos até às 10 da noite dentro de uma sala sem qualquer notícia. Eles vieram-nos chamar e dizer que não iam avançar com a escritura porque faltavam os documentos. Depois, no dia a seguir, chegamos lá e eles disseram que queriam os extratos bancários a provar que o dinheiro era proveniente das nossas poupanças. O dinheiro que nós tínhamos dito que era poupança nossa. Eu disse, não, isso é ilegal pedirem-me isso. Entraves como estes levaram a CMVM a abrir uma ação de supervisão a estas vendas em massa pela Norfin. Uma apreciação preliminar aponta para uma realidade complexa pelo número elevado e heterogéneo de situações relativas ao exercício de direito de preferência que exigiram à sociedade gestora resposta num espaço de tempo relativamente curto. A grande maioria dos 4.400 imóveis destes fundos já foi vendida ao consórcio, ao todo 2.800. Ana Silva pertence à minoria dos 650 inquilinos que conseguiu exercer o direito de preferência. Apesar disso, ainda não tem este T2 em Matosinhos em seu nome. O que nós assinamos somos proprietários, já nos podem tirar na conservatória e nas finanças ainda não. A 2 meses do final do ano, a Norfin ainda tem 800 imóveis por vender e 170 em processo de escritura a inquilinos que expressaram vontade de exercer o direito de preferência. Só neste grupo do Facebook há 171 lesados que todos os dias debatem o pesadelo em que estão mergulhados. Bloco de Esquerda e PCP recusam responsabilidades e asseguram que apresentaram soluções políticas que, a terem sido viabilizadas, teriam garantido o direito à habitação a estas pessoas. O Bloco opôs à existência destes fundos, opôs à borla fiscal criada por José Sócrates e opõe-se à ideia de que o direito à habitação deve ficar nas mãos da especulação imobiliária. Estas famílias estão a ser despejadas pela especulação promovida por um negócio entre fundos detidos pelos bancos e uma gigante do setor imobiliário. O problema não está no fim do regime de borla fiscal que o governo PS Sócrates concedeu aos fundos imobiliários. Está na falta de um regime de proteção dos inquilinos, como o PCP propôs em 2018 e que consta da proposta que enviamos. Em 2018, esse regime de borla fiscal ainda estava em vigor e houve 150 inquilinos da Fidelidade que passaram pelo mesmo calvário. Não tenho mesmo para onde ir, eu não tenho famílias que nos possam ajudar nesta situação. As casas têm quase tantos impostos como os combustíveis, o que é que as pessoas não percebem, mas têm quase tantos impostos como os combustíveis. Têm o IVA, têm o IMT na compra do terreno, têm o IMT na venda da casa, têm uma série de outros impostos, têm o IMI permanentemente. A casa está extremamente sobrecarregada. Nós vendemos um dos carros para ter disponibilidade financeira para dar de entrada da casa e termos alguma disponibilidade para estas despesas extras. Se nos combustíveis 2/3 é impostos, então nas casas se calhar 40% ou 50% também é. E o Estado não nos está a ajudar neste momento, porque é uma coisa que é urgente, certo? Estamos a falar de um teto onde habitam 2 crianças. Faltou o casamento de princesa, que toda a gente sonha ter, não é? Faltou o vestido, a festa, os amigos, a família. Portugueses desesperados num país onde a oferta habitacional estagnou. Na última década, o número de casas novas aumentou apenas 1%, passando de 5,8 para 5,9 milhões. Esta é a principal conclusão de um estudo inédito lançado há 15 dias pela consultora JLL sobre o mercado imobiliário português.
Outra das conclusões deste estudo é que a procura de casa encontra-se em níveis máximos, sobretudo à custa dos investidores estrangeiros. Se em 2011 a procura estrangeira de habitação em Portugal se situava nos 5%, em 2021 esta cota está próxima dos 11%, ou seja, mais do que duplicou. Já a oferta está aquém desta elevada procura, o que explica os elevados preços do mercado imobiliário. Na última década, o valor médio das vendas cresceu 25%. Já de acordo com os resultados preliminares dos censos 2021, para 10.347.000 portugueses existem apenas 3.587.000 edifícios destinados à habitação.